Um, dois, três e... Olá, pessoal! Eu sou a Mônica, sejam bem-vindos ao canal. E hoje temos a conversa que eu tinha perguntado para vocês se vocês queriam. E, enfim, vou fazê-la. É uma conversa com a minha amiga Luana. Oi, Oi. Luana. Tá Tudo bem, dando pra Luana? entrar? Não sei. Sim. Você está Ótimo. aparecendo. A Luana estuda comigo na Letras. Ela estuda também habilitação português e inglês. E também faz a licenciatura, não é mesmo, Luana? E a gente tem em comum também a matéria de Libras. E é sobre isso o vídeo. E vamos falar sobre a nossa experiência em Libras e também o que achamos desse contato que a gente teve e da discussão de que a Libras num contexto social, como ela é tratada e tudo mais. De forma simples, né, no nosso humilde espaço de voz e tudo mais. Sim. Luana, Oi. vamos começar falando como foi o nosso primeiro contato. A gente tem essa matéria de Libras na licenciatura, né? Sim. E ela é matéria obrigatória. Foi a minha primeira matéria na licenciatura, a sua não, né? Não, eu já tinha feito Introdução aos Estudos da Educação com enfoque sociológico, que também foi muito bom. Muito Nossa, é o que sério. eu quero também, o sociológico. Perfeito. É Tá, sério. É perfeito. sensacional, mano. Eu acho que todos, assim. Porque, assim, Uhum. quando a gente vai fazer, a gente tem a opção de escolher o enfoque histórico, o enfoque sociológico e o enfoque filosófico. Eu optei pelo sociológico porque, tipo, tinha mais a ver com os meus interesses, mas eu acho que os outros também são super legais. Sim. Eu também quero sociológico. Ok. Então, Luana, como foi essa matéria de Libras? Porque eu vou contar sobre a minha experiência nessa primeira impressão. Primeiro, como funciona Libras, né? É EAD, mesmo antes do distanciamento social já era EAD. E Uhum. então a gente tem atividades para entregar e as aulas para assistir. Então, são a aula prática, né? Isso. A aula teórica, que é o professor explicando a matéria, o conteúdo em si, mais teórico e histórico, né, Luana? Enquanto a atividade prática é mais tipo, a gente estava assistindo uma série em Libras, totalmente em Libras, que tipo, tinha uma moça explicando uma situação de um menino chamado Diogo. Espero que sim. Diogo. É, era um menino chamado Diogo, se não me engano. Eu acho que é Diogo. E aí, tipo, era sobre como que ele estava se dando como um menino surdo numa escola normal, numa escola para as pessoas ouvintes, enfim. E aí, tipo, a gente foi acompanhando ao longo de 10 episódios, tipo, pra ter uma experiência prática do que é a Libras. Achei bem legal. Sim. E era no prédio da Letras, né? E nesse tempo sem estar no prédio da Letras, também gostei disso. Só De poder saudade. reviver aqueles bancos. Enfim. Então, era a experiência dele numa escola regular que não estava preparado para receber ele. E isso também é uma discussão que a gente tem na matéria sobre escolas regulares que não estão preparadas para receber um aluno surdo. E também a questão das escolas bilíngues, né? Que também é uma discussão, é uma coisa mais complexa. Mas só para citar. E aí a professora também não está preparada para receber, e aí ele tem dificuldades, ele até, acho que isso é uma questão, ele até pensa em abandonar, né, a escola. Ele diz, tá, não quero mais estudar porque eu não vou conseguir acompanhar desse jeito, porque eu não sou ouvinte, eu sou surdo, então preciso que as pessoas falem na minha língua, né, que é a língua de sinais, e no caso, no Brasil, é a Libras, língua brasileira de sinais, enquanto dos outros alunos era a língua oral, né, o português, no caso. Então, temos essa diferença, a língua oral, da gente ouvinte, e a língua de sinais, que é uma língua que, Luana, completa. A língua de sinais é o que foi sempre reforçada pra gente nas atividades. Começa com N. É uma língua Natural! natural. Por um momento eu fiquei tipo, do que ela tá falando? Ai.
Então, essa importância de reconhecer a língua de sinais como língua natural, e a gente tem até a lei, né, que garante isso, esse reconhecimento como língua natural, como uma língua que existe e tem que ser reconhecida. Ela é reconhecida como língua natural, mas tem os poréns, né, Luana? De não ser uma língua oficial, que é uma confusão que a gente estava até discutindo, né? Sim. Porque, não é uma língua oficial, ou seja, é reconhecida como uma língua natural, como uma língua, vamos dizer, digna, igual as línguas orais, só que não é reconhecida como oficial, a gente não aprende ela nas escolas, e os surdos que têm que se adaptar ao nosso mundo oralizado, né? Essa é a discussão. Tá. Você tava indo em câmera lenta, mas É que eu não tô me vendo. Mas o que você achou? Porque eu ia falar da minha experiência, que quando eu fui assistir a série, como a gente estava falando, tinha aula prática, aula teórica, e a série, né, também pra gente assistir do Diogo. E quando eu fui escutar a série, tem aquela parte que começa com uma musiquinha, eu tava com fone, né, acostumada com o som, e aí começa a série e não tem som. Aí eu percebi que eu tava, que eu não sabia nada, sabe? É um mundo que a gente não pensa sobre. Exato. E aí eu fiquei, caraca, aquilo foi. Eu até comentei no grupo sobre isso, que fiquei esperando o som, onde eu não tinha que esperar um som. E é essa imposição que a gente fala, só que como eu vou falar se eu não escuto? E essa não é a minha língua. Exatamente. Certo. Eu fiquei assim, caraca. E você, qual foi a sua experiência nas primeiras aulas, assim? Então, eu fiquei exatamente que nem você. Eu lembro que quando eu comecei a ver, assim, eu fiquei tipo... Tava a musiquinha do nada parou. E aí, tipo, mesmo que tem uma hora que a professora até fala, mas não teve som também, eu fiquei muito, tipo, sabe? Caramba, esse é o mundo do surdo, né? E, tipo, sabe, imagina crescer nesse mundo, enfim. E aí, tipo, isso já foi uma questão. Porque eu nunca tive contato, assim, direto com uma pessoa surda, assim, tipo, sabe? Principalmente uma pessoa da minha idade. Já tive contato com um menininho, assim, e tal, mas ainda assim, sabe? É um mundo muito diferente ao qual a gente não tem contato, o qual a gente não ouve sobre, né? O que é uma coisa muito absurda, porque sabendo que o surdo é parte, né, da sociedade, assim como qualquer outra pessoa, a gente devia ouvir sobre o que acontece, como tipo, poder contribuir para facilitar essa inclusão, enfim. Principalmente Sim, no meio escolar, né? Principalmente no meio escolar. sim, né? Aí na série também passa algo sobre isso, que é a professora, né, atuando, claro, falando, não, você tem que fazer a prova. Aí ele fala, não vou fazer a prova porque eu não consigo fazer a prova desse jeito, eu nem sei do que se trata, né, porque eu não entendi as aulas. E aí, não, você tá aqui, então você tem que fazer a prova desse jeito que sabe? Nem pensa numa possibilidade de contratar um intérprete, que é um dos questionamentos, né, da comunidade em si, na sala de aula. Não, você tem que fazer a prova, não importa se você vai ter um desempenho ruim por conta disso, mas é assim que então é assim que vai ser, você tem que fazer dessa forma. E são várias imposições do nosso lado, né? Então, aí isso me lembrou essa imposição da língua oral para um aluno surdo que tem a língua de sinais como primeira língua, né, como a língua dele. Essa imposição da nossa oralidade me lembrou também a imposição que mostra naquele documentário
que a gente teve para aula, a gente discutiu na aula de sociolinguística, que também é o meu outro amor nesse semestre da minha vida. Não sei se para você também. Perfeita. Né? E então, aí o que me lembrou. Peraí, minha vizinha vai falar. Música, vamos cantar. Mano, falando em música, teve um dia que eu fui ver uma live, tava passando o Gustavo Lima. Tinha uma moça fazendo libras pras músicas dele, dançando junto. Gente, eu achei perfeito. Perfeito. Sim. Tá. Então, pela milésima vez, isso me lembrou aquele documentário que a gente assistiu para aula de sociolinguística também, Outro Amor, lindo, maravilhoso. Aquela matéria Minha Vida, enfim. Sociolinguística para sempre. Sociolinguística para sempre. Luana, a gente vai fazer aquela tese de mestrado, né? Com certeza. Enfim, aí me lembrou aquele documentário que a gente assistiu para aula, que mostra a realidade. A gente está aqui do lado da questão do surdo, da imposição da língua oral para alguém que tem a língua de sinais como primeira língua, e do outro lado, lá no documentário, mostra a imposição do inglês, né, que também a gente discute porque a gente é da habilitação do inglês, e é justamente esses assuntos na matéria de sociolinguística. Então, mostra a imposição do inglês para países da África, né? Vamos lembrar que a África não é um país, é um continente. Exato. Né? Também vou deixar vídeos aqui também sobre essa questão. Enfim. Aí essa imposição da língua do inglês, que já é de um inglês o quê, Luana? Que a gente discute em sociolinguística, já é um inglês tido como padrão. Standard. Isso, standard English. Então, não existe, né? Vale ressaltar, não existe. Exato, não existe esse inglês padrão. É uma invenção, tá... Parece que é tipo conspiração. Ai, não existe. É militância. 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 Enfim, tem base teórica nos fatores históricos do colonialismo britânico e o imperialismo americano, né? Nessa invenção, uma criação de uma língua como o inglês como língua internacional, né? Para fins. E essa objetificação da língua. Mas, enfim, vamos tratar desse objeto, né, que já é tratado como um objeto, mas lembrar que a questão é, a gente tem que lembrar que o inglês não é um objeto para venda, para esse tipo de tratamento. Ele é complexo, ele é lindo, e ele também é a representação de identidades, de vidas, assim como todas as línguas. Sim. Mas, tá, vamos passar dessa parte, né? O que eu ia falar é que temos desse lado a imposição do inglês nesses países que tem o inglês como língua oficial. E aí, esse conflito entre o inglês e as línguas... As línguas locais, no caso, né? As línguas locais, quando eu vou para a tela que eu tô passando para você. Então, esse conflito com as línguas locais, mas tem a questão de colocar o inglês em um pedestal, colocar acima, por conta, não apenas porque eles querem, né? Não é porque eles querem, mas porque todo o mundo gira em torno disso, né? O inglês, se você souber inglês, então você vai ter os melhores empregos, como falam. Idades e tal, enfim. Sim. Então, eles têm que aprender o inglês, e esse documentário mostra muito a dificuldade de aprender uma língua, sendo que o cenário em volta dele, em torno deles, não fala essa língua, sabe? Ele só tem ali no contato da escola. E eles se sentem obrigados, né? Aí tem, não sei se você quer falar sobre, aí tem o inverso, né? Eles fazem o inverso. O lance é que eles tinham o inglês como primeira língua. E aí, como eles, como naquela escola em que estava tendo esse documentário, tinha o ensino também das línguas locais, esses alunos que falavam inglês também passavam... Acontece. Corta. O lance é que o documentário trabalha em uma escola da África do Sul. E aí tem uns alunos dessa escola que eles já são já tinham sido alfabetizados em inglês.
E aí eles têm contato com algumas das línguas locais. E aí, quando eles têm esse contato com as línguas locais, eles falam, realmente é difícil. E aí o problema é que os alunos que falam essas línguas locais, né? Os alunos, quando eles tinham contato com essas línguas nativas, eles percebiam a dificuldade que era, né? Aí eles percebiam também como os alunos nativos tinham dificuldade com as matérias ministradas em inglês, né? É isso que é complicado. E é isso que a gente percebe no ensino de português, né? Porque nesse caso a gente está falando, quando a gente fala de Libras, é o português, a língua oral, versus a Libras, que é a língua de sinais, né? Porque uma está sobrepondo a outra. Uma tá meio que sendo imposta para outra, né? E, enfim, essa que é a situação injusta. Sim. Então, aí isso também nos leva a outra discussão que a gente tem, que é sobre tratar a Libras, que costuma ser tratada como deficiência, né? Como se o surdo fosse incapacitado por conta da surdez. E o que é reivindicado pela comunidade é tratar como diferença, não deficiência. Porque não se comunicar através da língua oral não impede nenhuma outra capacidade cognitiva de imediato, né? Tratando apenas do surdo, não numa questão mais clínica, numa questão mais social, não impede que a outra é a diferença, né? Não é meio, como se diz? Modelo social e modelo médico. Uhum. O modelo médico costuma tratar como deficiência e o modelo social como diferença. E seria esse o ideal, porque só não se comunicam pela língua oral, mas eles têm uma língua natural. Exato. Né? A língua de sinais. Então tem essa discussão também. Falar alguma coisa? Não. Não, eu tô tentando... Não, tipo, eu acho que não tem muito o que acrescentar, porque é exatamente isso, né? Nas aulas a gente teve muito bem esse contraponto entre uma perspectiva mais médica, que vê como o surdo como um necessitado, como uma pessoa que, tipo, precisa da nossa ajuda, não sei o quê. Enquanto, na verdade, né, pelo modelo social, a gente percebe que ele tem a sua autonomia. A gente só tem que incentivar isso. A gente só tem que acolher isso, no caso, né? E me lembrou muito a questão de como a criança... Até que ponto a criança tem acesso a essa língua de sinais, né? Porque é esse o ponto importante. Para ela conseguir se desenvolver de maneira cognitiva e tal, ela precisa desse acesso à língua materna dela, que no caso seria a língua de sinais, logo cedo. Porque senão aí sim que ela vai poder ser prejudicada de alguma forma. Sim. E aí tem outra questão, né, também, que tem muitos poréns, que é justamente porque o diagnóstico na maioria das vezes, apoiado em estudos, tardio. E a introdução, em decorrência disso também, é tardia, introdução na língua natural, na língua de sinais. Então, o surdo acaba ficando numa comunidade em torno da família dele, que não é, no caso de se não for uma família de pais surdos, né? Família de pais ou responsáveis ou pessoas que estão em torno deles com a língua oral, acaba, no máximo, criando aqueles gestos familiares que não se estabelece por uma língua, né? Porque é restrito só aquele meio. E não abre a possibilidade de comunicação para fora ali daquele núcleo familiar, assim dizendo. E então esse é um dos problemas que também trazem para a gente refletir, né, sobre a introdução tardia e essa aquisição tardia da língua de sinais, que pode trazer problemas até na escola. E aí a gente podia comparar, porque, por exemplo, como a gente, ouvinte, a gente tem essa aquisição desde cedo, desde que a gente é novinha, a gente é exposto a essa língua, porque a gente tem a audição, então a gente consegue captar os sons, etc e tal. Mas quando a criança surda não tem um pai surdo, essa criança ela não é exposta aos sinais, ela não é exposta a essa língua de sinais. Então, como que ela vai adquirir uma linguagem se ela não
tem o input, né? O que a gente chama essa língua recebida de alguma forma. Sim, sim. Muito, muito legal esse ponto que você trouxe. Tá. Tá, então, são essas discussões, né, que a gente tem. Eu acho que a gente falou alguns pontos, né? Muito Sim. Mas também a gente vê que é um assunto não tocado, né? Essa nossa surpresa e a surpresa, por exemplo, de não ouvir um som e falar assim, nossa, é isso, sabe? Sim. Que mundo você vive, querida? Aí, enfim. Só que quando teve a discussão disso, que a gente teve, né, estudantes, enfim, no Enem, é um exemplo, o Enem de 2017. Sim. E eu lembro como que foi complicado, assim, porque, tipo, o que eu mais ouvi foi, é um tema que a gente não ouve tanto, como que a gente ia saber sobre, como que a gente ia conseguir argumentar? E ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu pensei, tipo, mas a gente precisa ouvir sobre isso, né? Exato. A gente precisa ouvir, então, tipo, já que foi, não é nem que seja assim, mas que cria uma conscientização. Porque saber sobre a comunidade surda, se informar sobre isso, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de ser humano. É uma questão de viver em sociedade, né? Exato. E isso que você falou. E eu lembro que na época do Enem eu fiz esse Enem. E a gente discutia sobre, teve justamente isso falando, né? Até apareceu nas mídias, enfim, sobre. Eu não esperava isso, eu achei, tipo, não eu falando, tá, gente? Eu nunca pensei sobre isso. Então, acho que o Enem foi super errado de tratar um assunto desse, porque ninguém fala sobre isso. Então, como eu vou desenvolver um texto se ninguém fala sobre isso? E é justamente isso que você falou. Então, por isso mesmo, né? Por isso mesmo. Porque o Enem, a gente vê em todos os temas que o Enem propõe, é um rebuliço, né? Na nossa sociedade. Olha o que o Enem tratou, olha a discussão que está trazendo, e até prolonga essa discussão. Então, é um meio de tornar mais. De comunicar a comunicação do meio da mensagem para todos, entendeu? E de conscientizar. Isso. Então, e o que eu lembro, que eu ia falar sobre isso, desculpa, é que funciona de uma forma estranha. O que eu lembro é que, além dessa questão de a gente nunca ouve falar, então não deveria tratar, teve pessoas próximas de mim e que eu via também, né? Falaram assim, eu não sabia o que falar. Eu coloquei que era necessário inserir Braille, né, no ensino. E Braille não é para surdos, né? Isso mostra que tipo, então deve ser alguma daquelas coisas que é para aquelas pessoas, né? O Braille, Libras, nem sei a diferença, acho que sabe? Sim. E outra questão que também foi muito discutida na época era, eu lembro que quando a gente, acho que foi no Twitter que muita gente estava debatendo, era sobre o uso do termo surdo e o uso do termo deficiente auditivo, que deu muito o que falar, enfim. E aí entra de novo naquela questão das caixinhas. Dos modelos. Ou do modelo médico, que trata mais como deficiência, ou do modelo social, o carro, ou do modelo social, que vai tratar mais como o surdo, como ele é, né? Sim. Ai, tá linda. Eu gostei. Ficou muito bom. Então, por isso que é importante discutir e também entra naquilo de é algo que a gente aprende na licenciatura. Então, quem escolher fazer só o bacharel, independente seja de letras, né, porque não é só letras que faz licenciatura, não vai ter esse contato, pelo menos na faculdade, a não ser que a pessoa procure por outros meios. Então, o que você acha? Porque sempre perguntam, eu não quero ser professor, não quero dar aula, então não vou fazer a licenciatura. Você acha que é necessário fazer a licenciatura, mesmo não querendo ser professor? Qual é a sua opinião sobre isso? Então,
Eu entrei na letra sem querer ser professora. Então, tipo, mas eu acho que assim, é importante passar por essa experiência, porque eu sinto que, tipo, mesmo tendo feito aquela minha matéria sobre o enfoque sociológico na educação e tal, é uma coisa assim que expande muito o nosso olhar, sabe? Eu acho que a faculdade em si já faz muito disso, muitas das nossas matérias já do bacharelado, mas eu sinto que a licenciatura, tipo, tem um olhar assim mais abrangente. Você fala das crianças, fala, tipo, de quem tá aprendendo agora, assim como a gente, enfim. Aí, essa questão da Libras, principalmente, é uma coisa assim que é uma necessidade. É uma necessidade saber sobre essa questão. Então, tipo, outras questões também, como tipo psicologia, entra na psicologia, eu não sei se é especificamente do ensino, mas entra nessas questões. Eu acho muito importante a gente aprender isso, sabe? Porque querendo ou não, e vai que a gente precisa algum dia também, né, acabar na sala de aula. Vai que a gente acaba desenvolvendo esse gosto. Eu, por exemplo, entrei falando, não vou ser professora de jeito nenhum. Hoje já considero. Hoje eu acho que eu já fui, sofri uma lavagem cerebral para poder ser professora. Nem brinca. Não, porque, sério, cada vez que, tipo, eu tenho umas matérias, assim, tipo, teve um texto de sintaxe que a gente leu que era sobre aulas de gramática, eu fiquei, tipo, mano, eu quero dar aula, sabe? É uns negócios... Mas, mesmo pra quem não quer de jeito nenhum, eu acho importante passar por essa experiência, sabe? Pela outra visão que a gente pode ter para as coisas. Sim. Sim, justamente. Então, como você disse, eu também acho que se você não quer dar aula e se você tiver tempo, né, se tiver ali nas suas condições de fazer a licenciatura, porque às vezes não dá tempo, tem que me formar, enfim. Mas se não, faça a licenciatura, mesmo você não querendo dar aula. Que é isso que a gente não sabe do futuro. E até quando assim que a gente ingressou, os professores já falavam, tá, mesmo se você não quiser dar aula, faça a licenciatura, porque hoje a gente recebe e-mails de alunos que já se formaram e estão voltando para cá só para fazer a licenciatura. Então, já que você está aqui, vamos fazer, né? Acho que isso é um ponto, claro, dentro das condições. E também porque é um lugar que você aprende a ser humano, tomando humano como um adjetivo positivo. E você sabe, questões que precisam ser debatidas e a gente só tem essa visão de um lado que é o do opressor, se fosse comparar lá com a língua inglesa, do imperador, né, da língua oral. E a gente só tem essa visão. Então, mostrar os dois lados da história, não contar uma história única, né? Né? Referência. Como é que é? The danger of the... Single story. Single story. Yeah. Translanguaging. Perfeita. Sim, translanguaging. Então, outra questão, um assunto infinito. Translanguage, que seria a nossa... Numa sala de aula, não impediu o aluno de se apoiar na sua primeira língua, como o português, porque é assim que desenvolve todo o pensamento e tudo mais, sabe? Não, fale só inglês agora, porque você está na aula de inglês. Tipo, seria permitir essa conversa entre as línguas, né? Essa troca, exata. E na Libras também acontece isso, tem essa discussão, que é não privilegiar o português, mas ter um intérprete ali, ter um professor surdo, que é uma reivindicação da comunidade também, né? Certo? Sim. Olha, você dialoga, porque às vezes eu posso falar abóboras. Mas, então, ter esse diálogo, essa conversa com a língua de Libras e não privilegiar o português, fazer o inverso, né? No caso da Libras. Sim. Tá. Viajei. Importância do... Certo, porque, tipo, tanto que é bem... O professor focou muito nisso, tipo...
que é super importante o ensino bilíngue, porque é importante tanto a parte da Libras, né, para formação da própria identidade, para estabilização da língua materna, quanto aprender uma segunda língua, né, mas ainda se baseando na primeira, para poder, tipo, ampliar os horizontes, né? Uhum. Sim. Sim. Ai, Luana, eu tô tão apaixonada por sociolinguística. Mano. Então, sim. E agora passando na discussão da licenciatura, que a gente mostrou que a gente acha relevante para uma formação humano como positivo, porque discussão sobre a língua é discussão da sociedade, né? Já dizia Hudson, Sei lá. que fala que a língua, acho que não sei pronunciar o nome dele, porque, enfim, a língua, aqui é sociolinguística, tá? Tem uma separação de estudiosos que separam sociolinguistas de linguistas. Ah, tá. Certo? Só que fala que linguistas só trabalham a estrutura da língua. E o sociolinguista trabalha a língua enquanto relação com a sociedade. Uhum. Só que aí o Hudson, acho que era mesmo. Ele diz que mesmo os linguistas, se for olhar, não tem como fazer essa separação, porque a língua é social. Então, trabalhar Libras, trabalhar o inglês, nessa perspectiva de olhar os lados das histórias, né, é tratar também da sociedade. É isso que eu queria falar. Uhum. Tá. Sim. Agora passando do assunto da licenciatura, né, que era o que a gente estava anteriormente discutindo, vamos falar da matéria de Libras, que eu acho que também é uma curiosidade, como foi, né, como é esse EAD que a gente teve, por onde, qual foi o meio que a gente teve as aulas, como a gente entregava as atividades. Uhum. As aulas de Libras eram pela plataforma do Moodle, né? Uhum. E a gente tinha que entregar 3 tipos de atividades. Quais eram mesmo? É porque tipo, a gente tinha um texto. Sempre, toda semana a gente tinha um texto teórico, uma aula teórica. E aí, ainda nessa parte teórica, a gente tinha uma atividade para fazer em relação a essa parte, né? Era atividade teórica. E aí, na parte prática, a gente tinha uma atividade de compreensão, que a gente via um vídeo de Libras, e aí, tipo, a gente sofria para entender o que estava sendo falado lá. E a gente respondia algumas questões e tal. E aí, a última atividade que a gente tinha que fazer era uma atividade prática. Ou seja, a gente tinha que fazer umas frases curtas, assim, tipo, para poder desenvolver, né? Desenvolver a nossa fala em Libras. Sim. Seria a produção, né? Eu até postei aqui a produção. Ainda não foi corrigida, então. Enfim. Sim, era assim que funcionava. E tinha atividade teórica, que era depois do texto teórico. Então, seria relacionada aos textos e também relacionadas à aula teórica. E depois tinha a aula prática. A aula prática que era justamente a série, não era? Uhum. Certo. Nossa, parece que fez anos. Enfim, aí tinha a aula prática. E depois da aula prática tinha atividade de compreensão. E aí, depois da atividade de compreensão era assistir a série do Diogo. Uhum. Do Diogo ali no ambiente escolar, de uma escola regular. E aí, a partir dos sinais do Diogo, mais os sinais que eram indicados para a gente treinar, dicas de treinamento. Tá. Isso. Aí tinham vários sinais para a gente treinar na dicas de treinamentos de cada semana, mais a série do Diogo, que a gente via as dicas ali na prática. E aí a gente assistia um vídeo curto e respondia questões sobre aquele vídeo, que não tinha legenda nem nada, só era os sinais.
as pessoas executando sinais e contando alguma coisa pra gente, e aí a gente tinha as perguntas referentes ao que estava sendo contado, né? E no final, o que a Luana falou da produção, que era um vídeo nosso, tinha uma prescrição do que a gente tinha que produzir, né? Uma ordem. Isso. Uma ordem. Uma indicação. Isso. Aí, isso. E a gente produzia o vídeo. E enviava ou via Moodle ou via YouTube, certo? Uhum. Acho que era isso. Tá. Então é isso, Luana. Muito obrigada pela nossa discussão. Eu acho que a gente fez o que a gente propôs, né? De discutir nos limites das possibilidades, dos limites das possibilidades. E tentando respeitar, né? Entendi, tipo... Tá. É porque a gente tá no lugar de fala, né? Sim. Enfim. Muito obrigada, Luana. Você foi maravilhosa. Eu espero você aqui no canal pra gente fazer muitos vídeos, tá? Ai, que linda. E é isso. Quer dar tchau, Luana? Tchau, gente. Deixa like. Tchau! Dá tchau. Tchau. Tchau.